Se você não for uma pessoa que mora no meio do mato, do interior, num lugar que não pega 4G, se você não for uma pessoa que trabalha capinando, construindo coisas, ou com algum tipo de serviço braçal, você tá viciado em redes sociais. Hoje eu quero conversar com vocês sobre o tão famigerado vício em telas e como ele tá, de verdade, eu não tô falando isso de forma exagerada, como ele tá destruindo a sua vida. Então, antes de mais nada, segue o canal se você ainda não for inscrito, curte, comenta, compartilha, me ajude a chegar até mais pessoas e vamos ao vídeo. Por que é tão difícil se livrar do vício em tela? Por que é tão difícil não perder 2, 3, 4 horas do seu dia rolando o feed eternamente, consumindo um conteúdo completamente vazio que não acrescenta em nada na sua vida? Tem várias explicações para esse problema, né? Tem várias abordagens, várias formas de encarar ele. Inclusive nas redes sociais, principalmente aqui no YouTube, nos últimos tempos tem surgido vários canais que falam sobre isso, que falam sobre o vício em dopamina, que é uma terminologia errada, porque não existe vício em dopamina. A dopamina é só mais um neurotransmissor do cérebro, como outro qualquer. É impossível se viciar em dopamina. A dopamina é simplesmente uma mediadora do sistema de busca. A dopamina, nada, a dopamina nada mais é do que uma mediadora do nosso sistema de recompensa. Então, ela é liberada no nosso corpo sempre que a gente tem a necessidade de consumir alguma coisa que nos traga prazer, que nos traga uma sensação de bem-estar, de felicidade, desse nível mais de prazer físico mesmo. Então, quando a gente tem fome, quando a gente tem sede, quando a gente quer realizar ou pegar qualquer coisa, é a dopamina que vai fazer com que esse processo se inicie, que vai fazer com que a gente tenha a motivação necessária para ir buscar essa coisa que a gente quer. Né? Então, se a gente não tivesse dopamina no organismo, a gente simplesmente não teria vontade de fazer nada. A gente não conseguiria nem levantar da cama. Porque é a dopamina que dá, que gera no nível biológico essa vontade de ir atrás das coisas que trazem prazer ou que trazem satisfação. A grande questão é que a gente vive em uma sociedade que normalizou completamente a busca desenfreada de prazer. Então a gente não foi ensinado desde criança a controlar a nossa necessidade por prazer imediato, sensitivo. A gente não foi ensinado a controlar a nossa alimentação, a controlar a parte sexual também. A gente não foi ensinado a controlar os nossos desejos. Então a gente tem uma cultura, digamos assim, né, que foi estabelecida nas últimas décadas, de que todo o desejo de prazer deve ser saciado. Então, se a gente tem fome, a gente vai na geladeira, pega um pedaço de bolo e come. Se a gente tem vontade de transar, a gente baixa o Tinder, arranja uma pessoa qualquer lá e transa. Se a gente não arranjar ninguém, a gente se masturba. Então, esse processo cultural que permitiu, que tornou normal que a gente sacie o nosso prazer a todo tempo, fez com que a gente se tornasse incapaz de adiar o prazer. A gente não consegue mais controlar mesmo, controlar literalmente os nossos instintos por prazer físico, sensitivo, imediato, e esperar o horário apropriado, o momento apropriado de ter essas coisas. Então a gente não consegue mais, por exemplo, saber que tem um brigadeiro dentro da geladeira sem ir lá comer. Qualquer forma de tentar controlar esses impulsos, que na religião a gente aprende a fazer isso, por exemplo, por meio do jejum e por meio da abstinência, né, da castidade, todas as formas de fazer isso são vistas de alguma forma como repressoras, como retrógradas, porque o prazer é benéfico, o prazer é maravilhoso, então a gente tem mais aqui maximizar o prazer da nossa vida a qualquer custo. A gente tem que nos dar o direito de sentir prazer o tempo inteiro. A gente não pode nunca se privar de nada, porque a privação gera trauma, a privação gera compulsão. Então essas ideias vão sendo disseminadas na sociedade e as pessoas não param para pensar nas consequências delas. E o que aconteceu com as redes sociais é que elas estão literalmente na palma da nossa mão o dia inteiro. Então é um prazer ilimitado, garantido e muito rápido. A gente sabe que toda vez que a gente abrir o Instagram, vai aparecer ali as notificaçõezinhas
que vão trazer aquela sensação de caramba, o que será que tem aqui? Será que tem uma notícia nova? Será que alguém importante me seguiu? Será que tem uma resposta a um comentário? Será que curtiram minha foto? Será que comentaram? Enfim. Cada vez que toca uma notificação do WhatsApp, a gente fica naquela expectativa. Será que é alguém importante? Será que não é? Será que é uma notícia boa? Será que é uma notícia ruim? Então, esse mecanismo de busca pela recompensa fica sendo ativado o dia inteiro. E é claro que isso é programado, né? As redes sociais têm um time de engenheiros por trás delas que fazem propositalmente a engenharia das redes para que elas funcionem dessa forma, para que elas ativem esse sistema de recompensa nosso, para que a gente fique cada vez mais tentado, com cada vez mais vontade de checar o celular o tempo inteiro para ver se alguma coisa nova aconteceu, para ver se tem alguma informação relevante lá. E como a gente não foi ensinado a controlar esses impulsos, a gente nunca aprendeu isso, a gente simplesmente não tem defesa nenhuma. A gente não tem defesa para esse mecanismo que impulsiona a gente a ficar buscando esse micro prazer imediato o tempo inteiro. Então a gente nunca foi ensinado a, não, vamos deixar essa recompensa para depois. Vamos focar aqui no trabalho duro, no estudo, no trabalho, porque depois de algum tempo, né, depois de alguns meses, aí a gente vai ter o resultado daquilo. Então, quando as redes sociais chegaram, a gente não tinha absolutamente nenhuma defesa contra esse mecanismo. E é claro que a gente ficou viciado. Outra característica das redes sociais que torna o problema ainda pior é que essa pequena recompensa, né, essa micro recompensa que a gente tem cada vez que a gente abre o Instagram ou o WhatsApp, elas são garantidas. Não importa o horário, não importa o dia, não importa quando você vai abrir, quantas vezes você vai abrir, você sabe que aquilo vai te dar o mínimo de satisfação, né? O mínimo de prazer. Você fica naquela expectativa de que dessa vez vai ter algo diferente. Será que dessa vez vai ter uma notícia relevante? Será que agora vai ter alguém importante falando comigo? Outra característica das redes sociais que torna o problema ainda maior é porque o prazer que elas geram, seja nos vídeos curtos, seja nos vídeos do YouTube, no rolar de feed no geral, é que a recompensa é garantida. Sempre que você abre um Reel, sempre que você abre o TikTok, sempre que você abre o YouTube, você sabe que você vai ter um prazer garantido ali. Por mais que o vídeo seja ruim, né, por mais que você não esteja vendo nada realmente relevante, aquilo vai te gerar uma fração de prazer ali que é imediata e que é garantida. Então, o seu cérebro reptiliano, né, aquela parte do seu cérebro que só quer sobreviver, que só quer ter prazer, que só pensa no agora, no imediato, ela vai escolher, sempre que ela puder, ela vai escolher o prazer imediato ao invés do esforço que vai demorar para trazer resultado. Então, tudo que a gente for fazer na nossa vida, seja de trabalho, seja de estudo, qualquer tipo de projeto que a gente queira desenvolver, que vá trazer um resultado real para nossa vida, exige esforço, exige dedicação e principalmente exige tempo. Então você precisa ser capaz de manter aquele esforço ali de forma o máximo constante possível, pelo máximo de tempo possível, para que os resultados comecem a chegar. Você precisa ser capaz, né, para conseguir fugir desse vício em rede social, você precisa ser capaz de postergar a recompensa pelo máximo de tempo que você conseguir. Mas ainda assim, mesmo que você consiga fazer esse esforço, né, de não ceder ao prazer imediato ali do feed, do TikTok, para se dedicar a um trabalho, para se dedicar a um projeto, mesmo que você faça esse movimento, pode ser que o resultado não venha. Pode ser que você faça todo esse esforço e que ele seja em vão. Pode ser que você se programe para ter esse resultado dali a 6 meses, dali a 1 ano. E quando esse tempo passa, o resultado simplesmente não venha. E aí você perceba que você vai ter que dedicar mais 6 meses, mais 1 ano, mais 2 anos. Enquanto o prazer da rede social, do TikTok, do YouTube estão ali. Então, literalmente, ao alcance de um clique na palma da sua mão. Então percebe que é muito tentador para o nosso cérebro animal, digamos assim, simplesmente abrir mão do projeto de longo prazo, simplesmente tacar o foda-se para isso e ir porque ele sabe que vai estar ali garantido, porque ele sabe que vai trazer um resultado imediato
não importa o que aconteça, não importa quais as circunstâncias. E como todo comportamento, quanto mais tempo a gente passa fazendo ele, mais a gente reforça. Então, quanto mais tempo você passa perdendo tempo em redes sociais, mais difícil vai ser quando você quiser realmente se concentrar em algo que exige esforço. Quanto mais difícil for isso, mais o seu cérebro vai ficar te puxando, vai ficar despertando essa vontade de ir buscar o prazer imediato. Então você vai entrar em um ciclo vicioso que vai ser cada vez mais difícil de sair, porque ele vai estar sendo recompensado, né? Ele vai estar sendo reforçado pelo aquele prazerzinho que está ali ao alcance de um clique. Então, esse é um comportamento vicioso muito difícil de combater por esse mecanismo interno dele, né? De como ele funciona. E se você quiser realmente vencer esse ciclo, se você quiser conseguir começar a se dedicar aos seus projetos de verdade, se você quer conseguir postergar a sua recompensa, né, para o mais distante possível, para que você possa se concentrar por mais tempo nas tarefas difíceis e árduas, não tem outro jeito a não ser fazer o caminho reverso da recompensa e do reforço, digamos assim. Você vai ter que ir aos pouquinhos, reforçando a sua capacidade de aguentar o desconforto. Você vai começar a trabalhar, você vai começar a fazer o que você tem que fazer ali do seu projeto, que é chato, que é difícil, que exige pensamento e tal. E imediatamente você vai sentir vontade de abrir o Instagram. Imediatamente você vai sentir vontade de abrir o TikTok. E aí você vai ter que sustentar o não fazer isso, né? Você vai ter que aguentar essa vontade por 5 minutos que seja, por 10 minutos. E depois você se permite. Sabe, marca no relógio se for preciso. Trabalhei aqui 40 minutos, vou me dar 5 minutos de Instagram, 5 minutos de TikTok. E aí, quando acabar esse tempo, eu volto a trabalhar. E aí eu tento ficar mais um pouco. Fico meia hora concentrada ali, fico 40 minutos, e aí a vontade vai vir. Mas eu sustento aquela vontade por mais um tempo. Eu deixo a vontade ali, não cedo a ela e aguento aquele desconforto. E vou fazendo isso repetidamente, aumentando a cada vez o número de tempo que eu passo concentrada, né, no trabalho que exige esforço e longe da rede social. Não adianta querer fazer isso de uma vez, sabe? Não adianta querer mudar do dia pra noite. Num dia você tá gastando 6 horas no celular e no dia seguinte você quer passar o dia inteiro sem olhar nem no WhatsApp. Provavelmente isso não vai dar certo. E quando você voltar, né? Quando você acabar cedendo à tentação, aquela vontade que tá ali te enchendo o saco, e você abrir a porcaria do TikTok, você vai se sentir frustrado, você vai se sentir culpado. E aí a motivação que você vai ter pra tentar de novo vai ser menor ainda. Então, como todo o sistema de reforço tem que ir aos pouquinhos, tem que ir combatendo o comportamento aos poucos, realizando o comportamento oposto para que você gere uma nova trilha no seu cérebro, né? Para que você não ceda a primeira vontade ali, no primeiro momento em que te der vontade de fazer o que você sempre faz, né? De perder tempo na rede social, para que você não ceda a essa vontade e continue persistindo no novo comportamento. Quanto mais ele for reforçado, mais facilmente você vai conseguir manter ali. É como se fosse uma trilha de verdade, né? Quem já fez trilha, quem já andou no meio do mato, sabe que quando você vai por um caminho novo, quando você abre um caminho, você tem uma baita de uma dificuldade, tem que levar facão, tem que cortar cipó, tem que cortar plantas rasteiras que estão ali no chão. Mas quanto mais você vai passando por aquele caminho, né, quanto mais pessoas vão passando por ali, mais o caminho vai se abrindo, mais fácil vai ficando de andar por aquele lugar, né? O chão já vai pegar ali o vinco dos passos, já vai ficar mais claro o lugar onde você tem que ir. E com o nosso comportamento é a mesma coisa. Não adianta querer fazer do dia pra noite, como eu falei. Não adianta querer mudar um comportamento de anos em uma semana, em 21 dias, né? Essa ideia de que um hábito se forma em 21 dias é a maior mentira que já criaram. Então, vai aos pouquinhos, vai com calma, tendo essa consciência, né? Racionalizando que o processo realmente é difícil, é árduo, e que você tá fazendo uma coisa para a qual muito provavelmente você nunca foi treinado para fazer isso antes. Você nunca aprendeu a adiar o prazer por mais tempo. Então, é uma coisa que vai exigir treino e que vai exigir prática.
Faz o teste e depois me conta aqui nos comentários como foi.